tanque, né, uma caixa de madeira, onde vai ser a minha tina formadora. Tá? A cara da pasta, né, ela é o algodão desmanchado, a fibra, a celulose aqui do algodão, toda empapada. Dá a sensação de uma pasta quando, na verdade, fazendo aquele teste do copinho de plástico, você vê que não é pasta coisa nenhuma, são um monte de filamentos soltinhos independentes. Na sexta-feira a gente faz esse teste para vocês verem. A gente homogeneiza aquela mistura, enche o tanque. E aqui é uma coisa exclusivamente da experiência sensorial. Você sabe, você passa a mão, é que nem nadar, enfim, você fica nadando um pouquinho ali, você sente se a consistência está correta para você, se é aquilo que você quer, e não tem muito mais meio muito mais eficiente do que isso para ferir. Você sente, está gostoso, é isso aí, começa a fazer papel. Aí surge então o molde. Né? O molde que é aquele que não deu para mostrar em detalhe com o espanhol, mas o molde é todo feito com, eu tenho um aí para mostrar para vocês, são varetas de bronze costuradas com fio de cobre, numa estrutura de mogno, de Honduras, né? Mogno importado, e obviamente não tem nada que ferrugem nisso, é evidente, né? Todo um reforço metálico, tal, com preguinhos de latão também, que é para esses moldes, tem moldes de 400, 500 anos ainda em uso, né? Uma coisa, e usa todo dia, entra na água 200 mil vezes por dia, quer dizer, é uma peça de engenharia, um negócio feito para durar muito tempo, um negócio muito bem projetado. Existe um livro de uma coleção, acho que eu não vai ter que mostrar hoje, eu mostro amanhã, mas é só sobre projetos de molde. Né? Existe um projeto de um molde clássico, que foi consagrado no século XIV, e que todos os moldes, aquele é o mais bem construído, mais eficiente, é o que tenta se repetir até hoje. Isso aqui é uma réplica desse molde do século XIV. Tá? Que é esse aí, eu tinha um pequeno e tem esse grandão. Você colocou marca d'água no seu? Sim, esse aqui não, esse aqui tem. Tem marca d'água. O molde, junto com o decal, que é o nome dessa tampa superior, que é essa moldura superior, chama-se decal. Né? O decal é uma moldura que escora a água e a passa para ela não sair pelos lados. Então você assenta o decal sobre o molde, esse conjunto todo é enfiado verticalmente na água. Isso é uma folha de 50 por 70 centímetros. Né? É quase que o maior tamanho que uma pessoa consegue fazer sozinha. Ainda quando é jovem, né? Porque depois... Isso foi quase 10 anos atrás, né? Porque ainda aguentava o tranco. Hoje não faria isso mais nem que o PC pedisse, porque é doloroso esse negócio de tive de coluna sério. Então ele, aliás, Parque não precisa nem fazer. Podia fazer uma continha fantasma. Enfim, esse conjunto então é mergulhado na tina, vai na vertical, até onde é possível ir com ele na vertical, vai deitando ele lá no fundo, pode ir mudando de lado, vai deitando ele lá no fundo, vai deitando, até que ele desaparece na horizontal lá embaixo. Né? E haja coluna também para ficar nessa posição. E agora começa o sacrifício, que é suspender aquele molde na horizontal, tentando vencer essa massa, né? Essa resistência, essa massa. No IPT, uma vez a gente fez uma medida, né? Isso aí é uma medida do que pesa, né? Qual é o esforço que a gente faz para retirar esse molde d'água nesse momento. Essa folha pesa 30 quilos. Quer dizer, é a mesma coisa que pegar uma mala abarrotada de muamba de Miami, entendeu? E tentar assim, fazer isso 200 vezes por dia. É o peso que ela, na hora que você tira. Né? Aí foi nesse momento que você descobriu que no Brasil também tinha gravidade. Também. E, aliás, uma gravidade que puxa muito mais para baixo do que todos os outros. Por que você não usou aquele artifício da Pois é, nesse processo não dá. Não dá. Não dá. Eu cheguei a pensar nisso, não dá. Respinga, você tem que movimentar nos dois sentidos, você não tem como usar aquele negócio. Na hora de tirar o deco não funciona. Não dá. Não, o meu processo é outro. O meu processo é o europeu. O que eu vi no Oriente é o processo deles. É outra receita, não dá para misturar mesmo. Por favor. Então, sumido o molde lá embaixo, aí a gente vem trazendo, traz ele na horizontal. Prestem bem, muita atenção. Tenta colocar isso melhor em foco, por favor. Não sou eu, não. Exatamente na hora, né, na fração de segundo que você suspende, vence a superfície da tina, o que você tem aí isso aqui tá mais, parece uma tigela de arroz doce, né? É um embolotamento, né? O algodão está todo embolotado
acomodado em cima do teu molde. Você tem menos de um segundo, é uma fração de segundo mesmo, para fazer um gesto, né? Por favor, mude o slide, em que a superfície toda fica completamente homogeneizada. Que gesto é esse? É o famoso shake, é a vibração, né? Então é uma vibração que você tem que fazer nessa fração de segundo nos dois sentidos, isso é muito importante, tem que ir norte, sul, leste, oeste. E é nesse momento que você não só homogeneiza a superfície da folha, como você entrelaça as fibras opostamente nos dois sentidos. Coisa que só é possível acontecer numa folha de papel artesanal. No papel industrial não existe isso. Aí vocês vão perguntar, mas que importância tem esse negócio na vida da humanidade? A importância está no seguinte, que o papel, as fibras têm direção. Né? Então se você entrelaça ela igualmente norte, sul, leste, oeste, o papel tem resistência, né, igual em todos os sentidos. Os papéis industriais todos, por uma questão de procedimento de fabricação, eles correm numa esteira que vibra num sentido só. Não dá para a máquina vibrar assim, né? Senão ela sai do lugar. Ela só chacoalha no sentido. Todo papel feito numa máquina tem uma direção de fibra. Ele rasga muito mais fácil num sentido do que no outro. Qualquer folha de papel. É sempre mais fácil rasgar num sentido do que no outro. Marina te dá carona, Tá. e eu te pego antes das 6 um pouquinho. Tá bom. Tá? Tá bom. Obrigado. Muito bem. Então, nessa fração de segundo a gente homogeneiza, a gente estabiliza, a gente faz aquela superfície ficar uma coisa, né, bem distribuída. Enquanto isso, pode mudar, por favor. A água, né, a gravidade, ajuda a puxar a água para baixo. Certo? Isso aqui são, numa folha desse tamanho, são 2, 4 segundos, 5 segundos, você já não tem mais o que movimentar, porque a água que permitia a movimentação das fibras já escoou. Então é aquele tempo que você segura, que você dá uma vibração para cá, uma palavra, acabou. É muito rápido mesmo. Né? A água escoa, o excesso da água escoa, aquelas fibras todas se assentam, você não tem mais como movimentá-las. Né? Aí então a gente retira o decal do conjunto aqui, ele não tem mais função nenhuma. Essa parte aqui é retirada, ele já determinou o tamanho da folha, acabou, pronto. Temos uma folha montada ali, uma folha formada. Por favor. Em média, a espessura, isso aqui é algodão, é trapo de algodão. Em média, a espessura dessa folha era 1 centímetro de altura na hora que era feita. Isso é uma folha que depois corresponde a uma folha de papel de gravura de 180 gramas. Mas quando ela é feita, ela tem 1 centímetro de altura. Tudo é água, né? 98%, quase 6% do que vocês estão vendo aí é água, não é fibra não. Então agora a gente vai ter que, né, o excesso de água, você toma o molde, cai o excesso de água, você já tira um pouquinho, por favor. Né? Olha só, parece um isopor, né? Um colchão de isopor. E aí a gente vai retirar essa folha do molde então. Isso é feito numa operação, aliás aqui foi feita da forma errada, que era porque o fotógrafo não tinha outra maneira de documentar isso. Né? A gente coloca isso perpendicular ao umbigo e faz um movimento de gangorra. Assim. Eu estou fazendo assim, de frente, só para o fotógrafo ir acompanhando as fases sem sair do lugar. Está fora de foco. Então, essa operação chama-se cutting, que vem da palavra francesa coucher, que quer dizer deitar em francês. Então, nós vamos deitar e os ingleses transformaram em cutting. Né? Virou cutting. Então, essa folha vai ser deitada, vai ser transferida para sobre o filtro para liberar o molde para se continuar o processo. Por favor. A gente bota na perpendicular e a folha cai apesar da gravidade? Não cai. Pode até virar de cabeça para baixo. Acredite ou não, você pega a folha, vira de cabeça para baixo, não acontece nada. A aspereza do molde, da superfície do molde é suficiente para segurar aquela coisa toda ali, já que não tem nada além da gravidade, que nesse caso não é suficiente para liberar aquela, né, separar aquela fibra do molde, né? Não há nada que puxe a fibra dali, que puxe a folha dali. Então a gente vai deitando aquele conjunto, segura de um lado, muito, muito seguramente, vai deitando, acomoda, né, o molde com a fibra, não cai, né? O negócio tá... E eu fui fazendo devagarinho, que era para o fotógrafo ir pegando todas as etapas. Numa folha desse tamanhão, né, você, uma vez assentada, voltada toda ela de cabeça para baixo, você dá uma leve pressão geral assim, que é para ter certeza que toda a área está em contato com o feltro, né? E depois disso você tem o molde liberado para começar
a retirar e a folha vai ficar ali retinha no feltro. Isso embaixo é um feltro marrom? É uma avermelhada, um bordô, é um feltro de lã. Quer dizer, quando a gente não tem o molde adequado, isso também não sai não. Quer dizer, quem pega a tela de ping-pong, estica no bastidor de serigrafia, tenta fazer isso, não dá. Porque não existe esse costelamento, toda essa estrutura por trás, para facilitar essa retirada. Aí tem que inventar esponja, esguicho, e sei lá, já vi N outras soluções assim, para tirar o papel. Mas não precisa nada, você tem que fazer o molde direitinho que ele sai. Porque é uma perda de tempo ficar batendo esponja, e rezando, e assoprando, e esguichando, pisando em cima para ver se o papel sai. Então, não tem que fazer nada. Agora, depende muito também a superfície sobre a qual está se tirando. Né? Um feltro ajuda muito, isso facilita muito, porque o feltro é muito mais áspero, né, do que o atrito que existe. Quer dizer, o atrito entre a folha e o feltro é muito maior do que entre a folha e o molde. Então o feltro ajuda a tirar. Mas, por exemplo, entretela funciona muito bem. Um pano qualquer funciona muito bem. Onde não dá para tirar é vidro, eucatex, jornal, essas coisas, enfim, coisas que não tenham nenhuma área de atrito com o papel, não sai, é muito mais complicado. Quantas folhas fazem médico por dia? Éramos dois, fazíamos 400 folhas por dia. Eram 3 pessoas, 2 trabalhando. Eu e o Robertinho da Papel Simão, que se vocês conhecem, era o meu assistente. Como? A velhinha fazia outra coisa, né? Ela não fazia a mesma coisa que eu faço. Ah, sim, não, em quantidade fazia muito mais. Por favor. Com isso você está querendo dizer o quê? Que o seu neto talvez seja menos eficiente do que ela. É outro método, é outra receita. Você está comparando alhos com bugalhos. Ela estava fazendo torta de chocolate, eu estou fazendo panqueca de queijo. É outra história. Ela está fazendo outro processo. E o processo japonês é mais rápido. É mais rápido. Agora, é outra coisa, é outro assunto. O meu é diferente. Por favor. Então a folha fica ali, o molde está liberado, pum, volta para a tina, bota o teco em cima, vai lá e faz de novo outra coisa. Agora a gente recobre essa folha com outro feltro, põe um feltro aí por cima, e porque vai outra folha em cima, e folha, feltro, folha, feltro, folha, feltro, folha, feltro, até que num dado momento a gente vai enfiar tudo isso na pilha. A gente costuma fazer 2 prensagens por dia, é a coisa mais conveniente. Você chega a 100, 200 folhas, já tem uma pilha desse tamanho. Hã? Quanto? Quando você prensa... Não, é o mesmo feltro. Você prensa, você separa as folhas, usa os mesmos. Esses feltros nunca secam. Numa oficina, eles nunca chegam a secar, nunca. Estão permanentemente úmidos a vida inteira. Então são feltros especiais que têm um tratamento antifungicida violento, porque senão, imagina, né, um troço de lã apodreceria na hora. Mas ele nunca chega a secar. Nem no fim de semana não dá tempo. Ele é tão grosso, você para de trabalhar a sexta, na segunda-feira vai lá, o feltro está úmido direitinho. E se ele não tiver úmido, não dá para trabalhar direito. Então, se ele estiver seco, tem que umedecer para começar a trabalhar, porque senão também é muito difícil tirar no feltro seco. Aqui a pilha não tem mais do que 10 folhas, né? Mas para liberar o fotógrafo, que cobrava por hora, a gente pegou, botei a prensa, né, as 10 folhas, e joguei uma prensa hidráulica de 250 toneladas. Né? Aqui, se for 100, 50, 200, 500 ou 1.500 toneladas, não importa quanto, você não consegue tirar mais do que os 40% de água dessa constituição toda. O que você consegue com uma prensa de maior poder é, obviamente, uma compactação maior, né? E você consegue fazer uma coisa com um pouco mais de eficiência. Você chega aos 40%. Uma prensinha manual de torniquete, uma coisinha de alavanca, uma prensinha mais mansa, você não tira os 40% de jeito nenhum. Você tira 10%, 15% de óleo. Agora, quem que é prensa? Prensa é peso sobre área. Né? Então, se não tem prensa hidráulica de 200 toneladas, chama os amigos e pula em cima. É prensa, entendeu? Quem tem amigo gordo, melhor ainda. Eu já vi gente que estacionava o carro em cima da... O
cara botava, acabava de fazer, pegava uma pilha a pilha ali, uma tábua em cima, uma embaixo, vinha com um caminhãozinho, parava uma roda em cima. São 500 quilos de peso em cima da prensa. É prensa. Se é livro, se é tijolo, se é os amigos, se é o que for. Aplicou força em cima do papel, é prensa. Ou então diminuir a quantidade de papel. Como é que é? Em vez de colocar 100 folhas, colocar 50. O que tem? Não altera nada. Não, na prensagem não. Essas placas todas são só para diminuir o curso do pistão que vem lá de cima, né? Na verdade, esse pistão aí tinha quase 1 metro de altura, o cara para botar 150 folhas de uma vez só. Estou trabalhando com 10, então para o pistão não ficar viajando todo esse trajeto sozinho, a gente acolchoa vai botando placas de madeira que é para diminuir o tempo de curso. Bom, depois de 250 toneladas, isso aqui tinha 1 centímetro, saiu com 1 milímetro. Né? Tem 1 milímetro de espessura. A folha está compactada. Então, na prensagem, a prensa também é um instrumento muito importante, porque aqui a gente favorece e a gente ajuda que ocorra aquela ligação das pontes de hidrogênio, a gente ajuda que ocorram as ligações aqui das fibrilas, né, da penugem das fibras. A prensa é um instrumento que favorece que isso aconteça com eficiência. Se a gente não tem uma prensa, a trama fica muito mais enfraquecida. Então, sob pressão, a gente realmente faz com que a trama fique bem mais bem estruturada. Né? Por favor. Retira-se os feltros, aí separa feltro, folha, folha. E mesmo com esse tamanho, com 60% de umidade, ela já tem a consistência de um filtro de papel usado. Né? Dá para você pegar, sabendo pegar com delicadeza, você não pode pegar com os dedões assim, né? Senão ela despenca, mas você pega assim, você suspende ela, transporta ela e leva ela para onde você quiser. Então no caso aqui, ela foi direto para o varal, mas tradicionalmente colocaria ela numa segunda prensagem, né? E depois colocaria no varal. Aqui ela já vai direto para o varal. Esse não é o varal de verdade, né? Aliás, na verdade, eu nunca usei varal, isso aqui é mentira. Vou pensar para vocês que é mentira. O sistema mais adequado para folhas grandes que eu já utilizei é a secagem em mata-borrão. Não é o mais barato, mas é o mais eficiente. Folhas desse tamanho, né? Se for deixar secadas ao varal, primeiro que demora muito tempo, e segundo que a contorção, né? No ato da secagem, o enrugamento dela é muito violento. Depois é muito difícil voltar, trazê-la ao natural de novo. Então, o melhor é deixar secando na horizontal entre folhas de mata-borrão. Só que aí você tem que todo dia substituir o mata-borrão. E é caro para tudo. Não que você use uma vez e joga fora, não. Você seca o mata-borrão. Aliás, o que está secando no varal aqui é o mata-borrão. Né? Mas chega uma hora que o mata-borrão já não serve mais e tem que substituir. E é um material muito caro. Mas para folhas grandes, é uma saída extremamente eficiente. Bem mais barato do que aquecimento elétrico. Pode ser sem pressão. Não, você pode empilhar várias, quer dizer, você faz um pacote de 100 folhas intercaladas em mata-borrão e deixa sob pressão. Não na prensa, mas sob pressão. Bota uma tábua em cima, pronto. No dia seguinte, o mata-borrão está completamente úmido. Você tem que tirar todos, substituir por mata-borrão seco, deixa mais um dia. Isso vai 3, 4, 5 dias às vezes, substituindo o mata-borrão diariamente. Mas quando ela sai completamente lisinha, impecável, porque o mata-borrão absorve por igual. Se você deixar secar o ar, ela seca de fora para dentro. Então ela vai contorcendo. O mata-borrão não, é por absorção. No contato ele absorve sempre por igual. Você está secando ela em toda a sua extensão ao mesmo tempo. Depois de prensada, isso é muito importante. Né? É a gente entrar dentro do décol, né? Senão pode... Muito bem. Vou acender a luz. Então deixa eu mostrar para vocês o molde, né? A cara que tem no molde. Esse aqui, 50 ou 70. Meia folha. Esse é o molde, essa é a estrutura do molde, esse é o décor, né? Isso aqui pode ser por lá à vontade, só tomar cuidado para não cair no chão. Mas vejam a engenharia que tem aqui. Esse décor, por exemplo, não tem um prego de encaixe, né? Esse tipo de encaixe aqui, eu não consegui um marceneiro no Brasil que conseguisse destrinchar como é que isso aqui está feito. Né?
Então, que nem Enfim, só é uma a tela. peça, é uma réplica de um instrumento do século XIV. É um negócio realmente feito de acordo com uma planta que existe nesses livros e que, enfim, a gente vou usar ela na sexta-feira, vocês vão ver a diferença que é fazer papel com um molde construído adequadamente e um molde que não. Né? Só tem uma tela, só aquela. Você tem mais tela para. Uma tela só, essa Não, aqui. naquela oficina, era só aquela tela de 50 por. Tinha uma só. Para fazer tudo. Fazer, né? Não dá, aquela tela lá custou quase $1000. Caro pra danar, né? Então só tive uma vida inteira. Há 10 anos atrás. Aqui vocês têm alguns exemplos, né? Alguns exemplos de fibras que são usadas nesse nosso processo aqui. Né? Estão todas identificadas, algumas aparecem duas vezes. Então, por exemplo, o rami, né? Esse assim é o rami. Esse aqui é o rami bruto, né? É o rami antes de ser, é que nem o algodão, ele vem cheio de impurezas e antes de ser penteado, né? Escovado. Depois ele fica isso aqui, ó, depois de limpinho, que é a fibra que os japoneses usam para decorar. Né? A mesma coisa com enfim, o algodão, né? O cânhamo, o cânhamo também. O cânhamo bruto, né? Tirado, ele é assim. É uma palha quase, depois de branqueado e escovado, ele fica uma coisa completamente diferente. Enfim, são matérias-primas utilizadas, apropriadas para o nosso processo. Isso que tem aqui, que a Marinha está perguntando, é o que é esse negócio aqui, esse R ao contrário, isso aqui não é russo não, é um coração e R, é o cabo hot. Né? A marca d'água está sempre invertida, porque ela aparece, depois só é visível. O que é a marca d'água a gente vai deixar para ver amanhã, eu vou mostrar para vocês uma coleção de marca d'água e a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas isso aqui, olha, observem aqui, porque eu não sei se eu vou trazer esse molde amanhã, mas vocês vão ver, né? Observem o que é uma marca d'água, é um fio costurado, só isso. Tá? Não, alto relevo é outra coisa, não é marca d'água. Eu guardei da minha época áurea aqui da feitura de papel, guardei algumas folhas de papel. Algumas folhas de papel que eu fiz na oficina de coisas diferentes. Elas já estão completamente, já está tudo, já passou em tanta mão aqui, tanta mão que eu não sei onde passou antes, que o negócio já está num estágio aqui meio deplorável. Mas enfim, eu também não faço mais essas coisas, é o que tem para mostrar. Né? Isso aqui é uma folha, a folha de papel de trapo de linho, é isso aqui, ó. Isso aqui parece um plástico, isso aqui é, se enfiar na água, ela sai do jeito que entrou. Né? Isso aqui é praticamente, e só tem linho e água aqui, mais absolutamente nada. Então isso aqui, se vocês olharem, isso aqui parece um pergaminho, porque o linho tem essa propriedade, ele é uma folha toda oleosa, naturalmente oleosa. Tá? Pode circular, só não tira pedacinho e não abusa muito. Esses foram fervidos? Como é que é? Foram fervidos? Soda cáustica? Não. Trapo, não. Tá? Isso aqui é juta, tecido de juta. Todo esse tecido. É. Isso aqui, algodão, olha, já está toda, faz tempo que eu não tiro isso da mala também, já está toda estrupiada. Quando foi feita estava impecável, né? Isso aqui é o problema da durabilidade. Né? Esse é um conceito que nós vamos discutir amanhã também. Quer dizer, o papel era permanente? Era. É durável? Está na cara que não é mais, né? Porque potencial de permanência ele tinha. Esse papel todo está no pH 7 quando eu fiz. Né? Ele bem cuidado duraria eternamente. O problema é do manuseio. E esse é o conceito de durabilidade, está atrelado à influência e à atuação externa. Então, o problema de manuseio, de acondicionamento, ele deixou de ser durável. Aquele japonesinho feito com amoreira. Sim, sim. Mas ele, do jeito que está, já, né? Algodão, né? Isso aqui é linker de algodão. Isso aqui é trapo de algodão mesmo, isso aqui é linker de algodão. Isso aqui é uma coisa muito rara, que pouca gente faz, pouca gente já tentou fazer, mas é papel feito de seda no duro, de tecido de seda. É possível, é a única fibra animal, né, que permite ser feita, ser trabalhada a nível papeleiro. Né? Todas as fibras são vegetais, com exceção da seda, que dá para fazer papel, que é fibra animal, e do asbestos, que é fibra mineral, é pedra, né? Dá para tirar fibra de pedra para fazer papel. Não se faz porque é ridículo, o custo é altíssimo, não serve para nada. A não ser um papel que não pega fogo, só para isso. Mas não é, enfim, é um contrassenso. São experiências que se fez
e que provaram que deu certo. Todas as outras fibras são fibras Mas eu vegetais. vi. Mas o papel de seda, se é que né, a gente fala papel de seda, isso aqui é verdadeiramente papel de seda, é trapo de seda mesmo. Qual o Mas processo? é muito trapo. Exatamente isso que vocês viram aqui agora. É trapo. Do jeito que veio, macera, vai para não tem mais nada, é água e seda. Essas rochas aqui, pelo tempo, pelo tempo, meio rosa. Isso já é, você sabe que no Chile também não. Isso já é. Isso aqui é uma coisa da coloração, porque isso aqui é tingido. Isso aqui já é um efeito da... não tinha essa... Aquele papel de Se vocês olharem contra a luz, vocês vão ver as linhas d'água do papel, né? Vocês vão ver que tem toda a estampa do molde, tá aqui. Né? Dá para você ver. Esse desenho característico dessas linhas, que são peculiaridades desse tipo de molde, é o que se chama verger. Verger não é o nome daquele tipo de molde. E o molde verger faz o papel verger. Né? Tradicionalmente, como os moldes todos da Europa eram feitos daquela forma, né? Os papéis antigos eram todos verger. Se associava esse aspecto do papel com as linhas d'água e essa coisa toda ao papel artesanal. Hoje, o que existe no mercado com papel verger é um papel industrial que tenta, aliás até consegue, engana a maioria das pessoas, ele simula o efeito do molde artesanal no papel, só para dar ao papel um status de coisa superior. Mas, na verdade, não tem nada a ver, o molde tradicional é esse aí. Muito tempo depois surgiu um outro molde, que é o molde de tela contínua, né? Que é o molde que não tem costura. Aliás, essa história é muito interessante. O molde verger é a versão ocidental, é a versão metálica do molde dos japoneses. Então são as tirinhas metálicas costuradas, as linhas de costura, que são as linhas d'água, é o fio que se usa para costurar ou para prender essa tela às costelas do molde. Na hora que o molde passar pela mão de vocês, vocês vão ver. A linha que faz as linhas perpendiculares são as linhas de costura. Né? Isso aqui esse molde chama-se verger. Houve uma época em que só existia esse tipo de molde. Né? Até o século XVIII era o único molde que existia. O que aconteceu? Nessa época já existiam processos de reprodução e processos de impressão avançados. Existia um artista, especialmente um inglês chamado Brunswick, que criou uma série, ele é um xilógrafo muito importante, ele fazia desenhos de animais e de figuras extremamente rebuscadas em taquinhos de madeira, que durante a vida dele inteirinha, sempre foram, porque não existia outro tipo de papel, os tacos dele, as matrizes deles foram impressas em papel verger. Muitos anos depois desse homem ter morrido, quase 150 anos depois, existia um outro tipo de papel na praça, em inglês chamado papel wool, que era o papel feito numa tela contínua, não existia as ripinhas costuradas, era uma trama contínua, como se fosse um tecido. Esse é o wool. Também de cobre. Quando pegaram os taquinhos dele para imprimir sobre isso aqui, descobriram coisas na imagem dele que nunca ninguém conseguiu ver, porque o papel não permitia a reprodução. Então eles têm uns exemplos lá, tem o exemplo que mais aparece nos livros é o seguinte, que tem um cavalinho, né? É a figura de um cavalinho, puxando uma carrocinha num campo, não sei o quê, uma cena toda bucólica, não sei o quê, o rabinho do cavalinho e tal. Quando reeditaram, a família permitiu que fossem, ele é um cara muito famoso na Inglaterra, permitiram que reeditasse essa coleção, perceberam que tinha no cavalinho gotas de suor, quer dizer, coisas que o cara conseguiu gravar
e nunca ninguém conseguiu reproduzir. Porque não existia papel adequado, né? Não existia nem instrumental adequado para reproduzir coisas que o cara queria ter reproduzido. Então a invenção do papel wool foi um grande avanço, mas um grande avanço,